Como você está? Espero que você esteja bem e em paz. Hoje nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada da rota bíblica, né? Leremos Gênesis 40 e refletiremos sobre esse capítulo aqui no nosso Café com Jesus. Vamos lá? Gênesis 40, acompanhe comigo a leitura. José interpreta os sonhos de dois prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Então disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou à sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura que nós fizemos agora de Gênesis 40, a história de José, Senhor. Pai, nos abençoa agora nesse tempo de reflexão que iremos ter e esteja sempre à frente de tudo que fizermos. Em nome de Jesus, amém, amém. Gente, Gênesis 40 é um capítulo divisor de águas na jornada de José. É aqui que o cenário começa a se mover lá dos porões do esquecimento para os holofotes do palácio, destacando então de forma muito clara, que o controle de todas as circunstâncias permanece nas mãos de Deus, que não só age no palco principal, que a gente chama de proscênio em artes cênicas, mas também nos bastidores da história. Olha só que lindo isso. E aí a gente começa então fazendo isso separação, um resumo estruturado. Dos versículos 1 até o 4, a gente tem um contexto aí e a crise dos oficiais. Primeiro a ofensa. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do rei do Egito, eles desagradam ao faraó. E como punição, então, são enviados para a prisão que ficava ali na casa do capitão da guarda. E, pasmem, é o mesmo local onde José estava encarcerado. Veja só, esses chefes dos padeiros, chefes dos copeiros, não eram simples funcionários de cozinha. Quando a gente lê, copeiro, padeiro, hoje, a nossa mente ocidental moderna, ela imagina pessoas comuns trabalhando, por exemplo, na cozinha de um restaurante, por exemplo. No Antigo Egito, porém, o chefe dos copeiros, que a gente chama aqui de Rab Masquim, e o chefe dos padeiros, Rab Ofim, eram altos oficiais da corte, equivalentes a ministros de Estado. E como as conspirações ali por envenenamento eram a forma mais comum ali de se derrubar um rei, esses homens precisavam ser da extrema confiança de Faraó.
eles guardavam então o acesso direto à própria boca do monarca. E se eles caíram em desgraça a ponto de serem jogados aí nessa prisão política, é muito provável, infelizmente, que tenha havido uma investigação real sobre uma tentativa de complô e de assassinato dentro do palácio. Bom, de qualquer maneira, tem a designação, seguindo, né, o capitão da guarda, então, o que ele vai fazer? Ele vai confiar os 2 oficiais aos cuidados de José, que passa, então, a servi-los pessoalmente enquanto permanecem detidos. Olha só o tratamento que Deus está fazendo aqui nesse versículo 4 que nós lemos, né? O tratamento de José, de dono do pedaço, né? Tem toda a razão aí, tem todo, né? Se enchia de si, a bola dele mesmo, e a posição de servo. Isso foi, na verdade, um tremendo processo de tratamento e amadurecimento na vida dele. Se nós voltarmos lá em Gênesis 37, o José adolescente, ele era o quê? Era o queridinho do pai, usava uma túnica para lá de especial, trazia relatórios ruins dos irmãos, não é verdade? E ainda contava os seus sonhos de grandeza com uma falta de tato que era gritante. Mas ele via todo mundo se curvando diante dele e tal, e de certa forma tudo ali orbitava em torno do próprio umbigo de José, o próprio ego. E aí aqui em Gênesis 40, no versículo 4, esse cenário ele muda de uma forma muito drástica, muito impactante. Por quê? Porque nós vamos ver aqui, o capitão da guarda os pôs aos cuidados de José, que o servia. O verbo aqui, então, que chamam de chamar, ou mesharat no original, né? Ele indica o quê? Um serviço pessoal, um serviço ministerial. Então pense comigo, o jovem que esperava que os outros se curvassem diante dele, agora passa os dias ali limpando o chão, servindo água, cuidando do bem-estar dos 2 políticos ali que caíram em desgraça e sem perspectiva nenhuma. Olha só, a verdade é que Deus não cancelou o sonho de liderança de José, mas mudou a rota para o topo. No reino de Deus, a liderança legítima, ela não nasce no privilégio, mas ela nasce onde? No serviço. E a prisão foi, então, digamos assim, para José, essa faculdade onde ele aprendeu a ser tratado, aprendeu a ter sensibilidade. Tanto é que no versículo 6, a gente vai olhar aqui, ele vê os oficiais e nota que eles estão abatidos. O José do capítulo 37, que nós vemos, provavelmente nem repararia essa questão. Já o José aqui do capítulo 40, que é a mesma pessoa, mas transformada, né? Aprendeu o quê? A olhar para fora de si mesmo. Mesmo na dor, mesmo na dificuldade, ele aprendeu a compadecer-se da dor do outro. Bem, continuemos aqui então dos versículos 5 até 8, a gente tem aí a noite dos sonhos, né? A gente vai perceber ali que ambos, o copeiro e o padeiro, têm sonhos na mesma noite e cada um com seu próprio significado. E a percepção de José, ele nota então esse semblante abatido dos 2 e pergunta a eles o motivo da tristeza. Eles revelam então que tiveram sonhos, mas não há quem os interprete na prisão. E aí há uma declaração de fé. José responde de forma contundente, direcionando toda a glória não para ele, mas para o Senhor. Não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me seus sonhos, versículo 8. E aí nós temos o relato, começando ali no versículo 9 até o 15, o relato do chefe dos copeiros, dizendo que ele vê uma videira diante de si com 3 ramos. Assim que brotou, floresceu e os cachos amadureceram em uvas. E ele segurava a taça de Faraó, exprimia as uvas nela e entregava na mão do rei. E a interpretação que José dá é que esses 3 ramos significam então 3 dias e dentro desse prazo Faraó o perdoará e o reconduzirá então ao seu cargo original. E aí o apelo de José. José aproveita esse momento para pedir encarecidamente um favor pessoal. Ele fala o seguinte nos versículos 14 e 15. Quando tudo lhe for bem, lembre-se de mim, pois fui sequestrado na terra dos hebreus e mesmo aqui nada fiz para ser jogado nesta masmorra. Versículos 14 e 15, né? A gente vai perceber essa dificuldade, né? Ele fala dessa prisão, masmorra. Então, vê a angústia que está e o desejo de que ele tentar fazer aquilo, né, pelo favor pessoal. E aí o que acontece? No versículo 16 até o 19, tem também, né, um outro relato em que, animado com a interpretação ali dada, né, positiva ali para o sonho do colega, o padeiro, né, que conta o seu também, que ele trazia então 3 cestas de pães sobre a cabeça e na cesta de cima havia todo tipo de assados para o faraó, mas as aves vinham comer diretamente da cesta. E a interpretação, José aqui agindo com uma honestidade e uma coragem, precisou bastante disso,
dá uma resposta difícil ali para aquele contexto, e as 3 cestas significam também 3 dias, certamente, porém em 3 dias o faraó mandará decapitá-lo e pendurará o seu corpo num poste, em Paloá, e as aves comerão a sua carne. E nesse sentido, existe então essa questão do desfecho e o esquecimento humano, do versículo 20 até o 23. 3 dias depois do aniversário de Faraó, o rei oferece então esse banquete e decide o destino dos oficiais exatamente como José havia previsto. O chefe dos copeiros é restaurado à sua posição e o chefe dos padeiros é enforcado. E essa precisão dos 3 dias, por que isso, né? Vamos pensar aqui. Veja só, a precisão dos 3 dias, ela veio de uma revelação divina através dos elementos dos sonhos, né? Os 3 ramos da videira, as 3 cestas de pães. E foi Deus quem revelou o prazo exato. Contudo, se a gente olhar para o contexto histórico e cultural ali do Antigo Egito, o aniversário do faraó era um evento nacional assim expressivo, massivo, frequentemente associado à concessão de indultos, anistias ou execuções públicas para marcar a data. Aqui, por exemplo, todo final de ano existe a questão de um decreto emitido pelo presidente da República com relação a indultos. É uma prática, porque existe uma praxe, né? Bom, aqui de qualquer maneira, sendo a prisão localizada na casa do capitão da guarda, onde os presos políticos ficavam, é altamente provável ali que esse burburinho ali no cárcere e os preparativos logísticos aí para a festa do palácio já estivessem acontecendo, o que dava ainda muito mais ansiedade para os envolvidos e para José, de certa maneira, né? Vai aplacar a angústia de um e depois vai aumentar a angústia do outro, do copeiro e do padeiro. Aí tem a questão da celebração do aniversário do faraó, no versículo 20. Esse era um evento sagrado ali no Egito. O rei era considerado, digamos assim, pelo pessoal ali, a encarnação do deus Horus, né, na terra. Então, era tradição nessas datas comemorativas aí que o monarca demonstrasse a sua sabedoria e benevolência revisando os casos dos presos políticos. Era o dia oficial, então, de decretar indultos ou execuções. Então, por isso, a coragem regressiva de 3 dias que Deus deu a José se encaixava perfeitamente nessa engrenagem do calendário jurídico e político do Egito. Deus usou, de certa forma, um costume pagão para cumprir a sua palavra ao pé da letra. E aí, mais um outro detalhe, o detalhe das aves, né, para você conhecer um pouquinho também dessa questão toda, é que no sonho do padeiro, as aves comiam os pães diretamente da cesta na cabeça dele, versículo 17. No Egito Antigo, gente, as aves de rapina, elas eram associadas ao julgamento e à falta de um sepultamento digno. Para um egípcio, ter o corpo exposto ali, devorado por aves, era o pior destino possível. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que a destruição do corpo, ela impedia a jornada para a vida pós-morte. José entregou essa dura profecia ali, né, sabendo que o peso eterno que ela carregava para aquele homem, infelizmente, né, deve ter feito muita coisa errada. E o grande milagre aqui que a gente precisa entender, não foi José saber qual que é a data da festa, dos 3 dias, até porque isso era do sonho ali mesmo, mas saber exatamente quem seria promovido e quem seria executado naquele dia, algo que só o Senhor Deus poderia discernir. De qualquer maneira, tem um contraste amargo aí, ali caminhando para o final, em que esse capítulo que nós lemos termina com uma nota de paciência e de provação pessoal para José. Vamos lá no versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, né, ele tinha sido recolocado na sua função. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Essa é a nossa perspectiva de Gênesis 40. E o que acontece? Esse capítulo nos mostra que a revelação e a sabedoria, elas vêm exclusivamente de quem? De Deus. Mesmo no ambiente limitado e injusto de uma prisão, o caráter de José ele permanece íntegro, permanece compassivo ao notar a dor alheia. O esquecimento do copeiro serve para lembrar também a cada um de nós que o tempo de Deus não se alinha ao favoritismo ou, de certa maneira, um favor pessoal ou a gratidão humana, mas prepara o terreno para um livramento ainda maior no momento perfeito. Por que a gente precisa pensar dessa maneira, né? Precisa pensar porque, por exemplo, é muito fácil a gente ser crente legal, aí prestativo e focado quando tudo vai bem. Agora, qual que é o desafio de José? Manter a integridade, a empatia, a prontidão para servir ali, né, dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão, sendo inocente e sabendo que quem prometeu ajudá-lo
se esqueceu dele lá. Então, olha só, como aplicar tudo isso na prática? Gente, primeira coisa é o seguinte, primeiro, gente que olha nos olhos, como assim? Mesmo sofrendo uma injustiça terrível, José teve sensibilidade para perguntar, olhar para o seu redor. Por que é que os seus semblantes estão tristes hoje? Versículo 7. Qual que é o desafio? Não deixar que os nossos problemas nos tornem egoístas ou cegos, alheios à dor de quem está do nosso lado. Isso é importante. Então, primeira lição. Segundo, a fidelidade no anonimato. Por quê? Fazer o melhor trabalho possível com excelência, mesmo quando ninguém está vendo ou ninguém está aplaudindo, ou quando o salário é baixo, ou quando não se tem o reconhecimento, né, que a gente às vezes espera nessa questão. Parece isso que isso nunca chega, né? José serviu na prisão como se estivesse servindo no palácio. Ele não dependia do ambiente, ele fazia o ambiente, independente de onde ele estava. Isso é importante. E a dependência e o crédito sempre é Deus. Por quê? Quando os oficiais disseram que não sabiam o significado dos sonhos, José não tentou se vender, né, como guru da prisão, como talvez ele tivesse feito lá quando ele se achava o tal, lá na sua infância, na sua juventude, né? Ele disse assim: não pertencem a Deus as interpretações, no versículo 8. Então, qual que é o desafio para nós? Manter o foco na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, e não se encher da bola, não ser autossuficiente, mas exaltar e honrar e louvar sempre a esse Senhor, nosso Deus. Viver Gênesis 40, irmãos, é entender que o silêncio de Deus ou o esquecimento dos homens não significa a ausência de Deus. Deus está nos tratando no lugar secreto para nos usar conforme a sua vontade, no lugar público. Então, que você tenha aí analisado, né? Espero que você reflita sobre essas questões de Gênesis 40, com muitos desafios pessoais para nós aqui, para que nós saibamos como vencer as dificuldades que aparecem no nosso dia a dia. Espero vê-lo aqui em mais uma edição do nosso Café. Café com Jesus. Desejo que esteja tudo bem, que você fique em paz e até a próxima. Valeu!